Boa noite. Agora já estamos ao vivo. Vamos esperar chegar os nossos convidados. É com muita satisfação que o IRD, Instituto Rio Grandense de Desenvolvimento Educacional, traz novamente Gisela Alvarez para um assunto importantíssimo que se chama Administração de Verbas Públicas em Tempos de Covid. A Cruzeiro do Sul Virtual, Polo de Santana do Livramento, junto com o IRD, Instituto Rio Grandense de Desenvolvimento Educacional, promove a live de hoje com Gisela Alvarez. Ela, que atuou por 25 anos como auditora pública externa do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, dirigiu equipes de auditoria por 20 anos. É contadora pós-graduada pela Fundação Getúlio Vargas, com a especialidade em causas e efeitos da corrupção. Boa noite, Luciele. Estamos já com a nossa convidada. Olá, Boa noite, boa Gisela. Prazer muito noite. grande Boa tê-la noite, novamente aqui Lore. conosco. Boa Boa noite. noite. Boa noite aos nossos espectadores. Boa noite a todos os usuários das redes sociais que nos acompanham neste momento. Digo que é um grande prazer nos reencontrarmos hoje, né? Prazer é todo Fizemos, nosso. fizemos o primeiro encontro, abordamos o assunto, a administração de verbas, hoje continuamos nele, né? Até porque temos novidades, desde a última data em que nos encontramos, né? Já O que temos faz muito novidades. pouco, né? Para ver a Esse assunto, velocidade das informações, né? Que esse faz apenas. assunto, esse assunto é deveras dinâmico, é um ano muito diferente, né? Não é um ano positivo, infelizmente, essas novidades, né? Nós não queríamos estar vivendo elas, né? Não queríamos estar divulgando devido a esse contexto, né, que está posto para nós. Mas Verdade. estamos nele e vamos seguir em frente e temos que nos administrar, né? Então, a gente que conhece um pouquinho, né? Por que não passar aquilo que a gente tem, né, de experiência? Esse convite maravilhoso do IRD, né, e da Cruzeiro do Sul, que muito me honra, né? Quero dizer, A gente reiterar. está muito feliz, Gisela, porque a Cruzeiro do Sul hoje, né, no Pode Santana do Livramento, também está promovendo essa live. E para os ouvintes, né, que quiserem marcar amigos que gostariam de estudar ciências contábeis, administração, gestão pública, ciências políticas, ciências econômicas, né, se marcar os seus amigos aí que queiram estudar, terão uma bolsa de 25%. Tá? E Olha entre os aí, participantes hoje, os ouvintes que estiverem aqui nos assistindo, né, também que tratarem sobre concurso público também, vão ter um desconto e no preparatório do IRD, né, para quem estiver assistindo e quiser fazer o preparatório, e o pessoal que estiver na audiência, depois a gente vai fazer um sorteio também de máscaras e canetas do nosso instituto e da nossa Cruzeiro do Sul Virtual. olha aí, temos atrativos hoje, então. Pessoal, continuem com a Temos. gente. Nós sabemos Então, que o maior atrativo é tu e o assunto que tu está trazendo, que é de extrema a, importância. o assunto é palpitante, o assunto. E hoje eu quero trazer um debate mais intimista, mais ao final. Mas vamos começar então, saudando a Vamos lá. todos, agradecendo o convite mais uma vez do IRD, do Instituto Cruzeiro, dos meus amigos, Lore e Alexandre, que são meus amigos, né? Independentemente dessa questão técnica, já nos conhecemos há muitos anos. Então, eu estou muito à vontade, entre aspas, né, de estar aqui com vocês esta noite, porque a Lore me dá esse amparo. Então, vamos seguir, vamos lá. Então, começando a nossa abordagem de hoje. Fazendo um breve histórico do que nós abordamos na Live 1, a gente trouxe essencialmente a questão da contenção de gastos e como os gastos deveriam ser tratados durante a pandemia, ok? A gente fez isso. Né? A gente trabalhou essencialmente a despesa. Hoje eu trago uma abordagem um tanto diferente, que é a questão das receitas, devido aos novos fatos que aconteceram de 20 de maio para cá, né? Onde já se estava desenhando a lei complementar dos auxílios a estados e municípios, né? E Distrito Federal também. Então, hoje a abordagem vem um pouco nessa linha. Eu só vou historiar aqui inicialmente,
tá? O que a gente abordou na live 1 para a gente poder fazer o link com a live de hoje. Nós abordamos, então, o Decreto Legislativo 6/2020, o que instituía efetivamente a calamidade pública, que se estende até 31/12/2020, né? E ali, então, traz a questão da gestão das dispensas e mais o atingimento dos resultados fiscais previstos na Lei 13.898/2019 acerca da limitação dos empenhos. Isso trouxe aquele decreto de março, né? Anteriormente havia sido promulgada a Lei 13.979, que também abordamos na live 1, né? Onde falávamos sobre quais as hipóteses de despesa de licitação, né? Quais as situações em que a dispensa seria automaticamente adotada sem precisar da questão dos limites, né? Em que pese haver depois na sequência um MP que limitou valores, que nós também falamos lá. A medida provisória 926 de 20 de março, que ela dispôs sobre o procedimento da aquisição de bens, serviços, insumos destinados ao enfrentamento da emergência, e mais também as modificações que vieram sobre licitações e contratações. A medida 961, abordada lá também, veio a questão dos limites. E aí, então, para obras e serviços de licitação se ampliou o limite mínimo para R$100 mil e outros serviços e compras até o valor de R$50 mil. Isto em que pese ter havido agora o advento dessa lei complementar da semana passada, não se falou dessas limitações. Então, creiamos que elas estão valendo até então, né? Como isso está muito dinâmico, a gente tem que estar acompanhando dioturnamente, porque isso aqui pode mudar de um dia para o outro, né? Até porque nós estamos aí com uma curva se acentuando, né? Havia previsões iniciais de que em junho já estaríamos no decréscimo da curva, não estamos, né? Estamos com números recordes de perdas de pessoas, né? Devido a esta pandemia, infelizmente. Aí também abordamos lá a medida provisória 966/2020, que foi aquela que tratou da responsabilização dos agentes, né? Limitando um pouco a responsabilização face a todo o contexto. O que, de certa forma, no meu entender, não foi bom, porque nós já temos aí, né, episódios de problemas de fraudes com as verbas da Covid. Infelizmente, já estamos vivendo isto, né? Creiam, mas já estamos vivendo. É terrível, tá? Então, esta 966 também, né, segue valendo até então. Ela foi emitida lá em 13 de maio, tá? E ela deu uma reduzida na questão das responsabilidades, exceto naqueles casos em que realmente se comprove a má-fé, onde os órgãos de fiscalização atestem, né, mediante as suas técnicas de fiscalização, que houve realmente a má-fé, houve o desvio, houve a pretensão do desvio, então aí sim, né, aí essa medida aqui não cabe. Bem, eu também falei sobre o boletim Covid-19 que o Tribunal de Contas do Estado implementou, trazendo as situações que podiam e que não podiam os gestores, né, à luz da sua fiscalização, né, posterior ou concomitante. Então, este Covid-19, creio eu, né, ele deva ser também agora um tanto adaptado a esta lei que nós vamos falar hoje. Falamos também, por último, da questão do acesso aos portais, a ampla gama de informações que se tem hoje nas redes sociais, na internet, sobre os recursos públicos. Hoje nós temos tudo que o município recebe, tudo que ele aplica, nós temos isso, não só os municípios, como o Estado também, e União também. Então, hoje o cidadão tem acesso, é só ele buscar, né, no meio que ele chega lá, ele consegue a informação pela rede mundial de computadores. Falamos isso tudo lá. Assunto de hoje. Vamos, então, começar a nossa live hoje. Temos meia hora, mais ou menos, Lori? Temos, tranquilamente. Temos, tranquilamente. Temos até mais. Ótimo. Então, tá. Então, é assim, ó. Quem é que fala a verdade? É o dinheiro, né? Quem é que fala para todos nós, na vida pública, na vida privada, quem fala a verdade? É o dinheiro. Então, a partir da arrecadação, se constrói e se gere a máquina pública. Não há outra
outra forma, nós temos que trabalhar a partir do recurso. A receita dos órgãos públicos, ela é composta basicamente da fatia de impostos, onde todos nós geramos através da nossa produção de trabalho, a nossa produção de capital. Então, isto gera impostos, né? Se cria um grande bolo de arrecadação que depois é redistribuído para as 3 esferas: União, Estados, municípios e Distrito Federal, obviamente. Aí, então, como é que se compôs isso? Isso lá na Constituição de 88, o advento da Constituição, trouxe as necessidades básicas da sociedade. Para que essas necessidades básicas pudessem ser supridas, nós temos que ter dinheiro, né? Dinheiro público. E não é pouco. E não é pouco. Então, ali dizia... O que dizia o artigo 3º da Constituição? Dizia que a construção de uma sociedade livre, justa, solidária, o desenvolvimento do país, a erradicação da pobreza, da marginalização, objetivando a redução das desigualdades sociais e regionais, e promover o bem de todos sem distinção de origem, raça, sexo, cor, idade ou outras formas quaisquer de discriminação. Para que isto se concretize, nós precisamos de recursos, né? Aí, então, veio, então, o quê? As organizações executivas públicas, que a Constituição também organizou, vamos chamar assim, porque isso já existia, mas organizou de uma forma mais sistemática, né? E isso veio através dos artigos 145 a 162 da Constituição da Federação, né, de 88, e ela trouxe, então, o capítulo Sistema Tributário Nacional. Ali nós temos toda a organização da tributação do país, nas 3 esferas governamentais. Neste período agora que estamos vivendo, começamos a vivê-lo em 2020, né? Essa roda, vamos chamar, essa engrenagem mudou um pouco. Né? Tudo que funcionava, que vinha funcionando ordinariamente, isso aqui agora deu uma mudada, é inexorável, nós estamos vivendo novos tempos. O governo, né, ele teve que se inserir nesse contexto sim ou sim. Por quê? Porque a economia se retraiu, nós não temos de onde tirar o dinheiro, né? Inclusive o próprio governo, por si só, está também com a saia muito justa, ele está com problemas bastante sérios nesse contexto, só que ele possui as suas reservas e agora está disponibilizando, porque isso é normal. Em qualquer país do mundo, quando acontece uma calamidade, os países têm que ter as suas reservas. E se não tem, eles precisam inventar, mas eles precisam disponibilizar uma vida mínima para o seu povo. E isso é o que está acontecendo no Brasil agora, que a gente vai abordar hoje, porque é o que nos interessa mais de perto, né? Aí, assim, ó, o que eu trouxe hoje para a gente discutir? A Lei Federal 13.982/2020, que foi promulgada em 2 de abril, tá? Esta lei adota as medidas excepcionais de proteção social, instituindo destacadamente o famoso auxílio emergencial a trabalhadores informais e pessoas vulneráveis. Aí vocês vão me perguntar, mas por que tu estás trazendo essa lei se a gente está abordando recurso público? Eu estou trazendo esta lei porque quando existe um recurso injetado no mercado, isto obviamente vai produzir recurso público na sequência, porque eu vou sair com o meu auxílio emergencial, eu vou consumir no supermercado, isto vai gerar imposto, né? Então, não foi um coraçãozinho, uma benevolência, né? Não foi tipo, eu vou te dar porque eu te amo, eu vou te dar porque vai me dar um retorno. Exatamente. Então, eu trouxe para que nós entendamos que tudo funciona do mesmo jeito. Não, isso aqui não é o recurso público sendo disponibilizado diretamente para as administrações, que é o nosso foco de debate, mas isso influencia, sim, no nosso foco, porque isso vira imposto depois, né? Ou muitas vezes já vira na hora, né? No caso de ICMS já sai na hora, o ISS já sai na hora. Então, tudo isso é gerado na fonte, né? Aí, por isso eu trouxe. Aí, esta lei, então, o que ela traz? Ela traz um auxílio constituído de 3 parcelas mensais, no valor de R$600 cada parcela, mediante atendimento de determinadas condições por parte desses contemplados com auxílio. Tem famílias
que poderão receber até 2 cotas, conforme a condição da família que a Lei 13.982, ela especifica, né, quais casos a pessoa pode ou não pode receber. Então, tem todo um regramento para isso, que também já soubemos, né, como Brasil que somos, que já tem 6 milhões de pessoas que não deveriam receber e já receberam. Então, infelizmente, não está havendo um controle rigoroso nessa questão. Já temos pessoas que não receberam, que deveriam ter recebido e não receberam, e o contrário também. Que mostrou também que uma realidade, né, que existe uma população à margem, aquela população que não tem identificação. Então, essa que realmente é extremamente vulnerável não chegou nesse recurso, né? Exato. Então, são pessoas, e aí inclusive assistindo o noticiário, pessoas que não sabem ler, que não sabem nem acessar, não têm a menor ideia do que significa a rede mundial de computadores. Essas pessoas não tiveram acesso. E imagina uma quantidade de pessoas que nem sabem que isso está acontecendo também. Por outro lado, os oportunistas, né, que nós temos esparramados, nos 220 milhões de pessoas, nós temos uma parcela significativa, né, infelizmente, de oportunistas. Esses, então, receberam o auxílio indevidamente. Claro que isso o governo possivelmente já tivesse até feito esta previsão, né? Quando destinou esta verba, já saberia que isso ocorreria, e de fato ocorreu. Na sequência, nós temos o decreto presidencial 10.316, emitido logo após, na data de 7/4, que ele vem a regulamentar esta lei, a 13.982, onde ele vem dizer quais as condições que precisam ser reunidas para que a pessoa receba ou não receba o recurso de R$600. Tá? Então, esses dados aqui são os dados que eu trago para a gente historiar, para entender, tá? Tem uma medida provisória, a 975, que foi emitida agora, dia 2 de junho. Esta está saindo do forno, tá? O forninho aqui para o pessoal. Essa é a 975/2020. Esta é o seguinte, ela altera o PRONAMP. O que é o PRONAMP? P no fim. PRONAMP. É o Programa Nacional de Apoio à Microempresa e às Empresas de Pequeno Porte. O que faz isso aqui? Isso aqui aumenta a cobertura dos empréstimos para até 100% em cada operação. O governo vai fazer o quê? Ele vai aportar 20 bilhões de reais bilhões no sistema financeiro nacional, para que eu, microempreendedor, quando chego lá e digo, olha, eu preciso de um valor para aportar na minha empresa, porque eu não tenho dinheiro para pagar meus funcionários, o banco vai me emprestar os 100%, que é a minha margem, disponibiliza, né? E o governo vai lá e vai bancar o banco. E vai dizer, tá aqui banco, tá aqui o dinheiro, se ela não pagar... tá? Então, isso vai fazer o banco através dessa MP. O que acontece com essa MP? Ela está carente de regulamentação, ela acabou de sair do forno. Virá, na sequência, agora, um decreto, certamente, que vai regulamentar o uso desta MP, tá? Esta MP saiu agora, tá? E agora nós vamos falar da grande estrela da noite, o que está nos trazendo para esta live, tá? É a Lei Complementar 173, de 27/5. A nossa live foi no dia 20, Lori, lembra? 20 ou 21, por aí? Não me lembro. Foi, meu Deus. Tá, não importa, foi por aí. Não lembro, mas eu vou pesquisar aqui. Foi meados do dia 20, porque foi 2 semanas atrás. Passou 2 semanas. Exato. 15 dias atrás. Então, vocês imaginem que isso estava sendo elaborado quando nós conversamos na última live. Olhem o dinamismo, né? A mutação das coisas no período. Esta lei, a complementar 173... 23 de maio. 23 de maio. Então, hoje estamos a 4 de junho. Esta lei foi em 27 de maio. Ela estava sendo feita. Tá? Incrível. Ela é chamada de Lei de Auxílio Federal a Estados e Municípios. Esta é a estrela da noite. Tá? É aquela que está se esperando, é a grande lei, aquela que os municípios estão ansiosos, né, com a boca aberta, né? Eu quero, é bem assim. Tá? O jacaré.
tá? Então, ela estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, altera a lei complementar, importante, altera a lei complementar 101, a LRF, a lá de 2000, tá? Em alguns termos que nós vamos ver aqui hoje. Certo? Imagina, alterar a LRF é porque o bicho está pegando, né? O bicho está pegando, o bicho está pegando. Então, essa é a estrela da noite. Nós vamos conversar sobre ela, tá? Mas eu quis historiar tudo para a gente entender o contexto, né? Porque Claro. hoje nós, em princípio, encerramos esse tema, né, Lore? Só se tiverem, Sim. advirem muitas novidades, nós vamos seguir neste tema. Senão, a gente vai deixar assim, esperando que as coisas se organizem, né? Nós temos agora o mês de junho com o pico, vamos esperar para ver o que acontece com o comportamento do vírus. Possivelmente o governo tenha que emitir novos normativos, não sabemos, né? Vamos esperar para ver como isto se comporta, né? No Brasil afora. Exato. Um país de grandes desigualdades que a gente está vendo aí diariamente, que é o problema maior que nós estamos enfrentando. Bem, então é o seguinte, o que é esta lei? Tá? Ela vem trazer um auxílio financeiro entregue pela União a estados, municípios e ao Distrito Federal, e ela tem o objetivo de mitigar as dificuldades financeiras e financiar as ações de enfrentamento ao Covid. Isso é muito amplo, gente, muito amplo, tá? A União entregará na forma de auxílio financeiro aos estados, DF e municípios em 4 parcelas mensais iguais e consecutivas no exercício de 2020, o valor de 60 bilhões de reais, tá? Para aplicação pelos poderes executivos locais em ações de enfrentamento à Covid e para a mitigação, como eu já disse, dos efeitos dessa crise bárbara. Né? Como é que vai ser dividido isso? Nós vamos ter 10 bilhões, eu me confundo porque essa cifra é enorme, né? 10 é tão bilhões, grande, né? 10 bilhões para saúde e assistência social inicialmente, tá? Sendo 7 desses 10 bilhões para estados e Distrito Federal e 3 bilhões para os 5.500 municípios do país. Isto somente para saúde e assistência. Tá? Quantos bilhões para os municípios, Gisela? São 3 bilhões de reais divididos para os municípios. Eu já vou falar como isso vai ser dividido, tá? Já falamos disso, tá? Eu só estou dando as cifras por enquanto. Então, esta cifra de 3 bilhões virá para os municípios em 4 parcelas a partir de junho agora. Junho, julho, agosto, setembro, tá? E os outros 50 bilhões, nós falamos dos 10, né? 7 para o Estado, 3 para os municípios. 50 bilhões, o que é isso? Nós vamos dividir isso em 30 bilhões para estados e Distrito Federal e 20 bilhões para todos os municípios, tá? Isto aqui é livre. E agora a gente vai ver como é que é esse livre. E não é livre, mas não é tão livre assim. Tá? Não é tão livre assim. Certo? Isso aqui tem toda uma série de regramentos como que vai ser usado. E eu acho que tem que ser isso mesmo. Porque senão vocês imaginem. Né? A coisa já é complicada quando não é livre. Imagina quando é livre. Né? Então isso aqui tem todo um regramento a ser observado e tem que ter mesmo. Porque senão... Tenho certeza que uma colega e a minha chefe que está assistindo aqui, que é a diretora do Departamento de Controle Orçamentário de Santana do Livramento, ela deve estar com o cabelo em pé agora. Mas ela já vai entender, tá? Este recurso, então, como eu já disse, ele será acreditado em 4 parcelas, em junho, julho, agosto, setembro, tá? Durante 20, nos meses que eu referi. Conforme o texto aprovado, a parte dos 3 bilhões deve ser utilizada especificamente em saúde e assistência social. Os restantes 20 bilhões, o auxílio é de uso livre, conforme a necessidade da gestão. É assustador. É assustador, mas calma, que a gente vai seguir conversando, tá? Tá. Segundo a justificativa da redação, tá? A função de variáveis como arrecadação de ICMS, população, cota-parte do fundo de participação, valores recebidos a título de contrapartida pelo não recebimento de tributos sobre bens e serviços, tudo isto compõe
o valor que cada estado vai receber, tá? Existe todo um método que a STN proporciona. Então, se tu queres saber qual é a composição, por que o teu estado está recebendo tanto, a STN tem essa explicação. A Secretaria do Tesouro Nacional, tá? E para a distribuição aos municípios, como é composto? É pela população, tá? Conforme a população se recebe. Livramento, exemplificativamente, receberá 11 milhões ou 10 milhões, não me recordo bem a cifra, vocês devem saber. Tem um valor já destinado para Santana, eu acho que é 10 milhões. Sinceramente, eu não sei. Celina, de repente, está ouvindo, pode nos ajudar aí. Tá. Isso é importante até para o pessoal de Santana que está escutando, né? Opa. Claro. Se ela estiver aqui na live, que nos informe esse valor, se ela já tiver essa informação. Tá me vendo? Eu estou te vendo. Agora está melhor do que antes até. É que eu tenho um fone de ouvido conectado embaixo, de vez em quando ele... Tá, mas tá tudo bem. Seguimos. Não, logo estará lá no nosso estúdio gravando. Isso aqui é produção caseira, né, Lori? Claro. Desculpa, mas é que a gente está em casa, né? A gente está dando conselho. A gente está aconselhando ficar em casa. A gente está conversando domesticamente, né? Vamos dizer assim, com os nossos recursos domésticos, tá? Ó, tá falando a Celina aqui que é 8 milhões e 900 mil que Livramento recebeu. Claro, acontece que a nossa população não está bem estimada, né? Com a questão dos fronteiriços, a gente parece que tem menos pessoas do que realmente temos, né? Então, provavelmente assim, deve ter isso. Vamos ter que colocar esses 8 milhões e 900 numa redoma de vidro. A prova de tudo. Agora tá me falando 1 milhão 115 mil para saúde e assistência. Aí, tá. Então reforça, né, a minha fala que existe um valor, então, vinculado e outro valor livre. E outro livre. O livre é o que nos amedronta. Esse é o problema. Importantíssimo que eu vou falar agora. Este valor que vem aos municípios, ele não vai compor a base de cálculo de retenção para índices de saúde, educação e repasses de duodécimo, tá? Porque o que a gente faz? A gente elabora um bolo de receitas e dali a gente destina 15% para a saúde, 25% para a educação e conforme o artigo 29A da Constituição se faz aquela destinação para o repasse de duodécimo para as câmaras de vereadores. E este recurso não vai impactar nesses repasses. Sim. Tá? Importante dizer, explicar para quem não é da área, quando a gente fala por que se preocupar quando vem bastante dinheiro, né? É interessante que as pessoas percebam. A preocupação é porque se vai fazer uma despesa que venha a ser recorrente e esse valor não retorne para o município, acaba virando uma grande despesa e um grande caminhão para carregar nas costas. Exatamente. Mas agora é isso que eu gostaria que as pessoas entendessem, porque as pessoas ficam felizes quando vem dinheiro. Daqui a pouquinho tem o pulo do gato dessa conversa, tá? Eu vou seguir aqui na minha abordagem para a gente ir entendendo o contexto. Então é isso, não vai impactar então em índices de saúde, educação e repasses à Câmara de Vereadores. Esse recurso não influi nesse cálculo, tá bem? Percentual. Agora vamos falar aqui o pulinho do gato que eu gosto, já vou dar ele. Porque deve estar todo mundo preocupado com esse valor importante nas mãos, né? De gestores, que às vezes temos problemas com isso, né? Eu, como fiscalizadora que fui durante muitos anos, sei o que estou falando, né? É bastante complicado. Isso que muitas vezes não é o gestor, foge até um pouco do gestor-mor, isto por vezes transita por determinadas pastas, o gestor não tem total conhecimento, como vocês sabem, o mundo político, nem sempre o político é formado o suficiente para ele saber, ele tem o esclarecimento suficiente para saber, né, que determinados pulinhos são possíveis e aí ele acaba respondendo por isso. De pessoas também, né, capacitadas. Exato, essa é a nossa discussão depois lá no final. Mas assim, o que eu vejo de fundamental para isso? Como é o nome da nossa moça que está assistindo, Lauren? A Celina. Que deu os números, a Celina. Celina, é o seguinte, vamos abrir uma conta bancária para esse recurso todo. Nós vamos ter lá crédito,
8.900.000 reais, ok? Vamos trazer todas as despesas controladas rigorosamente pela conta bancária. Eu ainda não sei faria nem quem é o isso. atual secretário da Fazenda do município, né? Não sei se Sim, foi... Então, sim, era mas muito importante, né, que é chegasse importante que a essa pessoa que vai eu gerir, né? eu vejo isso como assim, ó, veja, não li nada sobre isso ainda, tá? Não, o meu tribunal ainda não exarou nenhum tipo de normatização sobre isso que eu tenha sabido. Vou ressalvar aqui, eu não encontrei, não sei se há, eu acho que não está havendo ainda. Porque isso é muito novo, isso saiu agora 27, nós estamos a 4 de junho, faz uma semana, né? Então, possivelmente, os órgãos ainda não tenham se organizado para isso. Eu vejo Claro, como de fundamental importância que se abra uma conta bancária só para esse recurso. Tanto para o claro. vinculado de saúde e assistência, como para o livre. Sobretudo para o livre. E ali é o seguinte, eu, prefeito, vou chegar e vou olhar, o que são esses 3 milhões? Me traz os empenhos que eu quero ver. Quero olhar esses empenhos todos, e aí eu vou atrás, onde é que estão as notas, quem são esses fornecedores, Uhum. tá? Vamos ver como é que Até isso se porque um dos deu. conselhos hoje, né, que a gente viu ali pelas... Eu estava vendo uma normativa ali, é que sejam comprados com pequenas empresas, né? Pequenas e Exato. microempresas. A lei está priorizando pequenas empresas, pequenos empreendimentos. Isto abre uma super porteira, né? Uma gigante porteira. E aí eu posso comprar da Lori, que é minha amiga, né? Então vai ter Pode todo ser um pro bem, pode ser usado pro bem e pro mal, né? Como tudo. isto. Então, assim, ó, eu vejo que nós não vamos deixar de coletar os 3 orçamentos. No mínimo, nós vamos ter que fazer isso. No mínimo, tá? Claro. Minimamente, vamos coletar os orçamentos. Minimamente. Porque nós vamos ter que usar esse recurso com responsabilidade, sim ou sim. No Até pessoal, porque pode usar pro pessoal, não? pode usar para o pessoal. Pode. Pode, porque ele é livre, entende? Só que, Ó, tá claro, tendo um elogio, tá? lá no pessoal vai ter algumas restrições que eu vou falar em seguida, Tá. tá? Ó, Então, tenho assim, ó, elogios aqui, ó, Gisela, só para te falar, ó. O pessoal tá proclamando que seja muito bem utilizado esse dinheiro, essa verba, e tem elogios aqui para tua live, tá? Só para te muito informar que o pessoal obrigada. eu não fui dando boa Obrigada. noite para todo mundo, que tem bastante gente aqui, Claro. graças a Deus, mas tô Que bom. só para te informar que tá tendo Agradecemos a elogio. todos que estão assistindo, prestigiando. Isso aqui é para o bem de todos nós, a gente está conversando. Isso aqui é a nossa vida, porque nós não podemos nos furtar do que está posto lá na administração pública. A administração pública também somos nós. Então, assim, ó, nós temos que nos sentir corresponsáveis por isso. Por isso eu estou aqui Verdade. hoje conversando. Nós somos corresponsáveis. Desde lá, quando a gente vai lá e aperta a urninha eletrônica, dali a gente começa a ser responsável. E não tem jeito. Isso aí é assim mesmo. Mas então, continuando, a parte técnica. Conta bancária específica, eu considero de fundamental importância que se faça isso. Para gerir este recurso neste momento. Tá? Tá, depois falamos então sobre essa questão da assistência e da saúde, mesma coisa, uma conta, né? Sim. Temos o artigo 9º desta lei, que fala em suspensão de pagamentos dos refinanciamentos das dívidas de municípios com a Previdência. Ou seja, fica parado, tá? Suspende os pagamentos, tá? Ou seja, os parcelamentos com a União podem ser, neste momento, suspensos. As contribuições correntes serão suspensas. Quem são as correntes? São aquelas que acontecem aqui para o regime próprio, né? No âmbito do regime próprio. São as correntes. Serão suspensas mediante lei autorizativa municipal apenas os municípios que possuem o seu regime próprio de previdência. É o caso de Ó, Santana, né? nós temos. Nós Tá? temos. Então, se Então, freia que é o nosso mas regime vai próprio. ter que transitar pelo Poder Na Legislativo, Câmara. tá? Vai ter Na que Câmara. transitar na Câmara? Na Aham. Câmara, tá? E Bom, tem porque outra. nós temos uma dívida absurda, né, Gisela? Nós temos, o Eu município está sei. jogando uma dívida grande. Isto. Assim, ó, o que está corrente, o corrente é hoje, tá? Não é o que está para trás, não é o pretérito, é o que está Aham. acontecendo agora. Estamos falando disto. O artigo 9º trata disto, as correntes. Podem ser suspensas. O que não pode ser suspenso? A contribuição do servidor. Essa tem que ser
ordinariamente, E a gente tem que religiosamente pagar igual. passada. Não, e ela tem que ser repassada, porque ela Tem que ser constitui repassado. crime. Ela é Claro, aplicação seria improvidade, indébita né? se não for É, porque passada. tem. Tá? Claro. Então, Tá. assim, ó, seria parte da patronal para o regime de previdência que pode ser suspensa nesse período, conforme preconiza o artigo 9º, tá? E até porque se estão retirando do servidor, obviamente tem que ser feito o repasse. Ao menos que isso Exatamente. sustasse essa situação Exatamente. de. Aí, assim, agora nós vamos ter que organizar todo um fluxo de caixa dentro do Poder Executivo para ver aquilo que é o prioritário do prioritário, dimensionar esse recurso, vejo eu, até 31/12, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Não sabemos nem se o governo liberará mais recursos, não sabemos. Então, assim, vamos ter que apertar tudo que pudermos. Eu trago também uma receita aqui na sequência, tomara que dê tempo, de economia para os cofres que nós vamos ter que fazer, né? Bem, aí assim, ó, a União ficará impedida de executar as garantias das dívidas decorrentes dos contratos de refinanciamento celebrados com estados e de refinanciamento celebrados com os municípios. Então, aquilo que está havendo de dívidas do Estado com a União, municípios com a União, nesse momento ela não vai executar. Isso é o nosso caso da dívida do Estado do Rio Grande do Sul, né? Que em que pese nós temos uma liminar que impede a União de cobrar, hoje ela nem cobraria se não tivesse liminar, ela tampouco poderia cobrar, até 31 de dezembro de 20, que é o tempo que está durando a calamidade, né, conforme o decreto. Aquilo que tu já falou, trago aqui também, gastos com aquisição de produtos e serviços serão preferenciais junto às microempresas e às empresas de pequeno porte. Tá? Isso aqui vai abrir um leque enorme, vamos ter que ter um cuidado todo especial aqui. Né? E eu acho que o tribunal vai entrar forte nisso, aqui ele deve olhar forte. Sim, o olho vai ser grande ali. Pela experiência que eu possuo, o tribunal deverá olhar isso aqui de forma bem contundente. Tá? Bem, agora eu vou trazer então as flexibilizações da Lei 101. Aquilo que vai poder ser adaptado. Essa eu não esperava, Gisela. Depois Não? eu ingressei na minha carreira com a lei de responsabilidade fiscal, quer dizer, eu vi um mundo diferente, Sim, né? sim, tu ingressou no serviço público já com ela. Eu não, eu sou antes. Na adaptação dela, porque eu entrei em 2003, né, janeiro de 2013, e a gente ainda não tá, a gente ainda tinha um período, como era um município não grande, né, era de médio porte, ainda não era considerado, então a gente tinha um tempo para se adaptar. Eu sou da época do MS-DOS, né? Então, mas tinha que se adaptar ao sistema. E aí a gente via o pessoal mais antigo gritando, né? Porque era muito difícil se adaptar. Foi um susto. A se adaptar. E agora. O próprio tribunal. E é incrível, né? Porque assim como. Tempão para entrar. Exato. Então foi na época que teve o advento dos controles internos, então foi toda uma mudança. Quem estava antigo levou um susto. E agora é tão normal que vai ser um susto esse retrocesso, porque não deixa de ser um retrocesso, né? Isso aqui agora vai ser movido, isso vai ter que depois ser readaptado de novo à condição anterior, né? Isso aqui, assim, ó, para os sistemas isso é complicadíssimo, né? Os sistemas que cada órgão tem um sistema de informática diferente, né? As empresas vendem os seus sistemas, cada um tem um. Então, vocês imaginem adaptar todos esses sistemas, né? Para esse período, tão somente, depois readaptá-los novamente. E ficamos imaginando, Gisela. Deixa eu só concluir. Tem que cuidar muito, porque as empresas poderão querer cobrar mais em cima disso. Não se pode aceitar, tá? Porque quando assina o contrato lá atrás, eles são obrigados a fornecer as atualizações. Cuidem isso, é importantíssimo, porque é muito comum, assim, isso aqui virou uma visita extraordinária. Não é. Isso aqui está dentro do contrato preconizado. E as leis, toda a legislação que porventura venha a ser mudada, o sistema tem que se adaptar. Então, cuidem isso, municípios. Né? Não sei se tem muita gente assistindo desse público, mas é bom que cuidem, tá? Que mais? Isso, então, foi o primeiro aqui. Não foram alterados os trechos do 65, que amplia qualquer tipo de calamidade reconhecida pela União ou pela Assembleia. Sim, sobre as flexibilizações de operações de crédito entre os entes, antecipação de receita, assunção de obrigação em último ano de mandato,
desde que os objetos e tais operações estejam ligados às ações de combate à calamidade. Isso aqui é o seguinte, não mudou nada, operação de crédito entre entes, antecipação de receita, assunção de obrigação em último ano, a não ser que essas operações estejam diretamente ligadas ao problema da calamidade, que é o assunto da Covid. Então, tem que cuidar que operações de crédito podem ser alteradas e as que não podem. Os municípios que não decretaram estado de calamidade, tá? Nos termos do artigo 65, estão obrigados a seguir o artigo 8º da 173. A calamidade é o seguinte, ela foi decretada pela União para todo o território, reconhecida pelo Congresso, nos termos do decreto que perdura até 31/12. Portanto, todos os entes, ainda que não tenham decretado o estado de calamidade, que fala lá no artigo 8º, tá? Eles estão sujeitos à Lei Complementar 173, porque a calamidade está estabelecida para o país como um todo. Então, assim, mesmo que não haja uma calamidade específica decretada no lugar, nós estamos todos sob o manto da calamidade. É quase uma guerra, né? Tá? Então, isso também a LRF flexibiliza. O que mais? Que importante, essa lei ela traz muita coisa, os técnicos saberão depois estudando, né? A gente pode ajudar se precisam, mas assim, ó, tem muita coisa que ali sobre as transferências voluntárias tem especificidades também, que a lei excepciona, tá? Que é de um jeito, pode ser de outro, aquelas transferências que estão naquele sistema CAUC, tá? Isso também está mudando. Como fica o município que está no CADIM, que é aquele órgão da inadimplência, tá? Boa. No que se refere aos itens que estão no CALC, que é esse sistema que traz todos os recursos que o município, de repente, não prestou contas, tá? Não haverá anistia, perdão das obrigações ou das dívidas contraídas pelos municípios com a União. O que foi aprovado tão somente é a suspensão das obrigações exigidas como pré-requisitos para receber transferências voluntárias e contratar operações de crédito até o final do período da calamidade. Então, assim, ó, a condição anterior, ela permanece, tá? O que ele pode é contratar novos casos, novas operações para atender a calamidade, mas aquela situação permanece. Isto a lei está flexibilizando. Que ela poderia dizer, o município está no CADIM, não vamos fazer nada. Não, operações de crédito para atender a calamidade pode. Tá? Certo. Importantíssimo que vem agora. Poderá haver concurso nesse período? Concurso público? Todo mundo perguntando isso. Olha a data. Não pode haver novo concurso público até mudou isto. Era 20, agora é 21. 31 de dezembro de 2021. Não pode haver. Mas ontem, Gisela, exceto os que já começaram, antes de março. Mas olha só, ontem a gente estava com essa discussão, desculpa te interromper, justamente eu e o Alexandre, a gente estava com essa discussão. Porque se os cargos, não pode para cargos que sejam novos, para os cargos que estão em vacância e se necessita, pode. Para cargos efetivos que não acarretem despesa com pessoal, pode. Tipo os aposentados. Aqueles que não vão acarretar aumento da despesa com pessoal, pode. Substituindo os aposentados, então pode. Os aposentados. Esse caso pode, tão somente. Outra questão concursos também... novos que poderão ter reservas de vaga. Não, 31 de dezembro de 2021, tá? Mas olha só, no município de Santana do Livramento, por exemplo, tem uma ação civil pública que exige contratação de concurso para professores porque estão sendo contratados e deveriam ser concursados, porque existe muitos professores, falta professores no caso, né? Então, esses poderia. Nesse caso, poderia. No caso de professores aposentados, estáveis, efetivos, que se aposentaram legalmente, tudo certo. E que nunca foram repostos. Ficou vago. Exato. Esse pode. Porque por exemplo, nosso município hoje...
despesa do pessoal ativo, né? Claro. Nós temos, por exemplo, assim, ó. Certo. Não, porque no caso assim, dos professores, eles estão em contrato, tá? Mas existe... Isso é outra coisa. Tá, mas eles estão em... E a ação civil pública que o município sofre, essa é a nossa dúvida. Nós sofremos uma ação civil pública porque não era para ter contrato, eram para ser servidores estáveis. Porque esses cargos ficaram vagos. Quando é que foi essa ação civil pública? Quando não foi agora. Não foi agora, não sei te dizer, não sei te informar quando. Foi anterior à pandemia? Foi anterior à pandemia. Prossegue normalmente, esse caso prossegue normalmente. O que não pode então, é após o decreto da calamidade. Não, foi antes. E outra questão, por exemplo, nós temos, por exemplo, só no município, se não me engano, 4 inspetores tributários, que são importantes na questão da fiscalização e então vão se aposentar, né? São cargos que existem. Aí também pode. Então, assim, é interessante para nós, né, principalmente até para o IRB, que nós temos o curso preparatório para o concurso, para que as pessoas que às vezes ficam, mas eu não vou estudar, agora é hora de estudar, porque né, é necessário alguns cargos, pode ser que os agentes políticos não façam esse concurso, mas no momento que fizer, que a pessoa esteja preparada para esse concurso, né? Para nós é importante ter essa explicação. E que aquele cargo já esteja vago esperando o preenchimento. Aquele cargo está vago, aquela necessidade existe, a municipalidade necessita daquele preenchimento, isto não tem discussão, isto se faz. O que não pode se fazer é um concurso grande para preencher necessidades históricas durante o período da pandemia. Isso não se faz. Agora não. Sim, para cadastro reserva, não. Isso está suspenso até 31 de dezembro de 2021, tá? Que era 20, agora é 21. Essa lei aqui acaba de mudar, tá bem? Então essa é a situação. Ótimo. Agora nós vamos falar sobre as vantagens dos servidores. O que aumentos, reajustes, adequação de remuneração. Eu vou ter que te interromper, Gisela. Vou ter que te interromper. Aqui tem uma pergunta importante. Questão de contrato por efetivo, então não pode. Só que assim, ó, a questão que a Celina nos aborda... Por efetivo, não entendi. Como assim, contrato por efetivo? Porque assim, ó, mas aí é que tá a questão que a Celina tá falando, eu acho que é dessa questão da ação civil pública. Se não for, tu me corrige, Celina, aí pelos comentários. Porque o que nós temos hoje no professorado, que é o que eles gostariam de fazer concurso, quer dizer, gostariam não sei se a nova gestão gostaria, mas enfim, seria concurso para professores. Esses professores, eles estão em contrato, eles não são efetivos. Porém, a ação civil pública, que é anterior à pandemia, ela vem para regulamentar pela falta de professores concursados. Isso. Então, poderia ter algum... O próprio tribunal já apontava isso sucessivos anos, o nosso tribunal. Eu apontei isso, inclusive, numa ocasião, propugnando pelo concurso. Poderia sim, então, Celina. Isso pode. Por quê? Porque isso é anterior, é um processo anterior, o próprio edital foi aberto antes da pandemia, né? Claro. Então, isso serve. Na verdade, não teve. Na verdade, não teve edital, mas sempre teve Até porque, veja, não vai impactar no índice de despesa com pessoal, tu vai rescindir os contratos. Claro. Certo? Claro. Tu vai rescindir os contratos temporários e vai substituir por servidores efetivos. Então, vai haver aí uma troca de despesa. Tu estás tirando os temporários e colocando os efetivos. É isso. E mais, é uma necessidade que está sendo totalmente apontada, todos os órgãos de fiscalização estão propugnando por isso, né? Os contratos terceirizados, eles costumam sempre ser mais caros, né? Que já aconteceu através da CIP, tudo muito mais caro. As contratações emergenciais por si só também é uma despesa muito grande. Então, assim, há que se fazer o concurso público. Como essa medida já foi tomada antes, se prossegue normalmente. Tá? Certo. Então, se for respondido. Para mim está respondido. Na hora. Tá. Então, assim, vantagens. Agora, outro tema, tá? Vantagens para servidores, aumentos, reajustes, adequação de remuneração, tá? A não ser quando ela seja derivada de sentença judicial transitada em julgado ou determinação legal anterior à calamidade pública. Pode. Senão, não pode. Tá? Então, olha assim, só, de novo te interrompendo, Gisela.
Não pode. O que não pode? De novo te interrompendo, voltando lá ao tema, o tema que para nós é muito importante, por isso eu te interrompo, na questão do, assim, ó, não aumentaria no sentido do RPPS, porque a gente tem que ter uma contribuição de 42,65%. Então, a preocupação do município é o seguinte, substitui o contrato pelo servidor no concurso, pela ação civil pública, mas ela é mais onerosa nesse momento, entendeu? Mas ainda assim ela é anterior à pandemia. Tá, Entende? então mesmo assim pode. Tá, entendi. Tá? Ainda mesmo assim, permanece. Todo esse procedimento ele foi constituído antes da Sim, e há muito tempo. E há muito tempo. E há Quer dizer, há muitos anos se pede o concurso público, tá? Isso é o município tinha que estar, durante os anos, se organizando para essa realidade. Exatamente. Se não se organizou, não foi por causa da pandemia. Exatamente. A pandemia nos pegou todos de surpresa totalmente. O município já estava se organizando com o concurso público. Aliás, isso é um ponto positivo para o município. Não ao contrário. Tá? Seguindo. Vantagens, aumentos, reajuste, adequação de remuneração não pode, a não ser que exista uma sentença judicial transitada em julgado mandando que se faça isso. Aí tem que fazer. Tá? O que mais? Ó, município que tem concurso em curso, como fica essa situação? Tá aqui, eu já tinha escrito. Devemos concluir todas as etapas, excetuando-se nomeação ou contratação dos aprovados, no caso de não substituição de vagas existentes, e a validade do concurso deverá ser computada a contar do término do período da calamidade. Tá? A calamidade vai até 20. Então, ali a gente interrompe a validade do concurso. Não, 20. A calamidade é 20. As nomeações estão proibidas até 21. Porém, nós podemos abrir o prazo de validade do concurso em janeiro de 2021. E nomear conforme a necessidade. Se isso, vai se aposentando, vem o outro. Perfeito. Tá? Não é o nosso somente, isso aqui é o todo. Não é o nosso caso, claro, é o todo. Perfeito. Tá. Proibição de aumento de salário. O que nós vamos fazer? Gratificação de desempenho, insalubridade. Essas situações pode ou não pode? Qualquer aumento de despesa com o pessoal está vedada nesse período. Qualquer aumento, tá? Excetuando-se a possibilidade de conceder abono ou gratificação ou algum assemelhado a profissionais da área da saúde e da assistência social. Aí pode. Tá? Profissionais vinculados a essas áreas poderão vir a receber uma gratificação de desempenho, uma insalubridade, até por conta de todo o contexto que está posto, né? Aqui poderá haver, desde que se exista aquela vinculação ou recurso próprio que está vindo para isso, né? Se vai usar aquele recurso, que nós já temos ali, no caso, os 3 bi, aqueles que são para os municípios só para esse tipo de despesa, tá? Isso pode. Vamos lá. Tem outra coisa que eu apontei aqui. Uma lei de reposição salarial. Olhem só, isso é importante. Tá? Vamos supor que nós tenhamos lá em maio, ou em abril, ou em março, uma lei aprovada, tá? Mas que ela vigoraria só a partir de agosto de 2020, vamos supor, a concessão propriamente. Ela já está aprovada. Tem uma reposição salarial de 3% nos salários. Nós vamos começar a pagar a partir de 20%. Tá? Não pode. O decreto já estava vigente. Não pode. Temos que suspender e deixar tudo como tá. Tá? Deixar tudo em suspenso até que a calamidade termine. Não pode conceder nenhum tipo de reajuste. Certo? Que mais? Eu tenho uma notícia muito ruim para te dar, Gisela. Nós temos uns 8 minutos no máximo e vai terminar. Infelizmente, o Instagram nos corta. Claro que se tu tiver disponibilidade, a gente ou marca uma outra, se tu quiser, a gente encerra essa e abre uma nova. Que aí dá para fazer também. Tá. Não, então eu vou falar o seguinte, essa lei, a 173, tá? Ela traz uma série de discussões, nós podemos marcar uma outra live só para ela. Eu trouxe alguns aspectos aqui, mas é muito pouco tempo realmente. Eu preciso falar Temos uma pergunta aqui, Gisela, importante.
O João está perguntando se pode haver concurso mesmo com eleições 2020. As pessoas têm essa dúvida sempre, né? Até Não. agora foi abordado o estado de calamidade. Não. Naquele período vedado, segue sendo vedado. Segue sendo vedado como era antes, não mudou. Lembra que sempre teve um período vedado ali de concurso? Sim. A gente Não, mas é que o concurso pode... Abriu o concurso podia, mas não podia nomear ninguém. Mas Só não pode que chamar. hoje, não pode chamar. Hoje, o que está acontecendo? Hoje nós tem despesas com o concurso. O concurso está proibido pela calamidade. Então, não vamos fazer. Vamos deixar que passe por isso para depois fazer. Mas pode ser feito se tiver a vacância dos cargos aposentados que sejam importantes, necessários. Isso sim, só nesse caso. Isso sim. Então, o João pode igual, porque não, o João é um dos interessados em fazer concurso, por isso que ele está perguntando. Tá. Não, com vagas que ele sabe que vão ser necessárias também. O processo para preencher aqueles cargos vacantes pode, né? Que vai então pode, viu, João? Tá tranquilo. Trocar uma despesa pela outra. A pessoa que está ocupando vai passar a ser inativo e aquele que passou no concurso é o ativo que vai ocupar a vaga de quem estava. Isso, tá? Não mudou, é o que já discutimos anteriormente. É isso aí, claro. Tá? Só para reforçar, tá bem. Tá. Assim, ó, o Bolsonaro ontem vetou uma verba que estava disponibilizada num fundo que estava esquecido, entre aspas, na União, tá? Que é o Fundo de Reservas Monetárias, o FRM, que tem uma verba guardada lá desde os anos 80 e poucos. Então, nós temos uma verba lá guardada de 8 bilhões e 600, e a Câmara, então, gostaria de que essa verba fosse disponibilizada aos municípios. Para o Covid. O Bolsonaro vetou. Só que a Câmara tem o poder de derrubar o veto. Então, possivelmente, tenhamos novidades nos próximos dias sobre mais recursos, tá? É importante que você fique atento. Talvez nós tenhamos que fazer uma terceira live sobre isso, né, Lori? Vamos ver como é que as coisas... Sim, porque tu viu, as perguntas seguem surgindo, ó, tipo, a Celina agora voltou a perguntar, deveria estar previsto, o pessoal está pedindo, deveria estar previsto na LDO, no caso do concurso, né, também. Sim, claro. Então, todas questões... E agora também nós estamos num período delicado, porque como a gente está no período eleitoral, e aí a gente cria uma LDO em cima de um agente político que pode não se replicar no ano que vem, né? Quer Exatamente. Dizer, são toda uma situação anormal agora. Totalmente anormal. Eu queria trazer aqui, se der tempo, bem rapidinho, que o tribunal acaba, o meu tribunal, que eu sempre uso como referência, né? Não sei porquê. Eu sempre não sabe porque só viveu a metade da vida lá, mais da metade da vida. Aí o tribunal acabou de lançar uma resolução lá, tá? Na realidade não é uma resolução, ele se baseou numa resolução, mas ele lançou mesmo, foi uma portaria, a 8/2020, ela até está na internet, tá? Que ali tem uma série de medidas que o tribunal vai tomar para economizar recursos nesse período. Então, ali, assim, ó, não percepção de diárias, a não ser para casos, assim, extremamente necessários, tá? Totalmente justificado, sempre, né? Uhum. As pessoas não vão tirar diárias nesse período, ou seja, não vai haver auditoria externa, tá? Exceto por online, né? Não vamos ter as visitas aos municípios nesse período. Principalmente aqui no interior, que se usa viajar para todos os municípios, né? E para isso se ganha diárias, então isso não terá. Tá? Bom. Estão suspensos também aqui, estudo por 60 dias prorrogáveis, tá? Nomeação de cargos de provimento efetivo, de livre nomeação e exoneração, não vai haver, mesmo que vague, não vai haver. O tribunal está fazendo isso, tá? Designação para exercício de FGs, cargos em comissão e substituição, tampouco. Eu saí em férias, deixei o meu cargo para a Lori não vai receber a minha FG. O tribunal está proibindo isso. Isso é uma medida de contenção, tá? De economia. Substituições de FG, não vai haver, tá? Que mais? Sim, não vai ficar dobrado. Tá? Exato. Não vai ficar dobrado. Bom saber. Mas... Concessão de novas vagas de estágio. Não, tampouco. O tribunal está suspendendo tudo, tá? Não vai haver. Só falta 27 segundos para acabar, Gisela. Vou ter que fazer outro. Ai, meu Deus. Tá me avisando isso.
É culpa do Instagram, não é nossa, tá? Por nós, a gente passava a noite falando do tema. Tu não quer pedir uma nova live e a gente seguir falando isso? Vamos, Eu tô no meio vamos pedir, ó, pessoal, vamos seguir então, porque o assunto tá ótimo. Tá. A gente vai. Aguardem, pessoal, então. Tá. Perfeito, nós vamos encerrar essa